receptíveis e receptáculos, Senhor, das verdades salvíficas e poderosas para transformar a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Nós vamos estudar na noite de hoje, mais uma vez, sobre a porta. E hoje o título da nossa mensagem, ontem nós falamos sobre a porta, a igreja. E hoje nós vamos pensar em outra trilogia, a porta, o caminho e o destino. É assim que o Senhor nos apresenta. No capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus diz para a gente que a porta é estreita, que o caminho é apertado, mas Ele nos concede um destino maravilhoso pela salvação. E hoje nós vamos estudar esse caminho que vem por meio da porta e que nos leva a um destino. Uma passagem da Bíblia que o Espírito Santo de Deus já tinha falado com a gente no início da semana. E aprove ao Senhor nos fazer retornar para lá, que é o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, ele apresenta, assim como a parábola do semeador nos ajuda a entender as parábolas de Jesus, o Salmo de número 1, ele nos apresenta o saltério, ele nos apresenta uma maneira de conhecermos as verdades de Deus por meio de louvores, pois isso eram os salmos, isso são os salmos, né? A palavra salmo vem de um instrumento musical muito usado pelo povo de Deus no passado, que era o saltério, que é o que nós conhecemos, muito próximo do que a gente conhece hoje como violão. Era o que Davi tocava, né? Sua harpa. Então, inclusive o livro de Salmos, muitos chamam de Salmos de Davi, mas na verdade Davi escreveu mais ou menos metade dos Salmos. São 150 Salmos. E o livro de Salmos ele foi escrito num período de tempo de quase 500 anos. Porque nós vamos ter Salmo no período pós-exílio, que foi por volta do ano 500 a.C., e a gente vai ter Salmo, inclusive, do ano de 1440 a.C., que é o Salmo de 90, que é conhecido como Salmo de Moisés. Então, o livro de Salmos ele foi escrito num período de tempo muito grande, foi organizado com muito amor por Deus para nós. E hoje nós vamos aprender sobre esse caminho que eu e você, que passamos pela porta, percorremos e que nos levará a um destino muito maravilhoso em um breve tempo. Salmo de número 1. Esse Salmo de número 1, irmãos, eu não sei como é que está na sua Bíblia, né? Mas existem vários títulos, né? Na minha Bíblia tem os justos e os ímpios. No comentário bíblico que eu vi, tinha escrito, né, as alternativas da vida do homem, algo mais ou menos nesse sentido. E o Salmo de número 1 é maravilhoso porque ele nos aproxima muito da linguagem de Cristo. Jesus ele falou muito com uma linguagem parecida com esse Salmo aqui. Essa palavra, inclusive, que nós iniciamos o Salmo, é a palavra bem-aventurados. No grego, a palavra macários. Essa palavra, tanto no grego quanto no hebraico, ela traz a ideia de felicidade. Mas não a felicidade no sentido de uma alegria passageira, como muitas vezes a gente conhece, mas a felicidade no sentido de completude. No sentido de que todas as coisas estão onde deveriam estar. Uma felicidade que não pode ser alterada pelas circunstâncias, esse tipo de felicidade que o povo de Deus recebe o convite para ter. Então ele diz: bem-aventurado o homem
que não anda. Perceba o verbo andar. Quem anda, anda por um caminho. E todo caminho, ele tem um início e ele tem um fim. Nós vamos perceber isso na própria existência do ser humano. Todos nós aqui nascemos algum dia e vamos morrer algum dia. Independentemente do seu credo, você pode ser religioso ou ateu, você sabe dessas duas realidades, do princípio e do fim. Por isso, quando nós falamos do caminho, essencialmente existem dois momentos que existem, inclusive no caminho cristão, que é o princípio e o fim. Onde se inicia o caminho cristão? Na porta. A grande tristeza que nós chegamos a comentar durante essa semana é que muitos cristãos, muitos daqueles que se dizem cristãos, eles nunca entraram pela porta. Eles estão observando a porta. Eles estão estudando a porta. Mas eles nunca atravessaram a porta. Portanto, eles nunca iniciaram o caminho. Eles jamais chegarão no destino. Mas aqui ele diz: bem-aventurado o homem que anda. Perceba, o Senhor Jesus não nos chama para uma religiosidade apática, mas o Senhor Jesus nos chama para um estilo de vida altamente dinâmico, aonde você vai lutar, inclusive quando você está parado. Por exemplo, nós estamos sentados, vocês estão sentados, eu estou aqui em pé, mas internamente nós estamos, eu garanto que vocês, assim como eu, internamente estamos em conflito. Pensamentos que muitas vezes vão vir durante a ministração, nós vamos combater. Isso acontece até quando a gente está deitado, dormindo. Nós temos sonhos, pesadelos. Você percebe que um cristão, que um ser humano nunca está parado de fato, porque mesmo quando o corpo está parado, a mente não está. É por isso que enquanto cristãos percebemos que jamais encontraremos descanso aqui. Nós só encontraremos descanso lá. Aqui nós vamos encontrar momentos de refrigério. A ideia de refrigério é a ideia de renovo. São lugares onde você renova as suas forças para completar a carreira. Como numa corrida, você vai encontrar pontos de hidratação. Como uma pessoa que vai andar de carro, percorrer de carro um grande caminho, ele vai parar em postos de gasolina para reabastecer o seu carro. Assim também, muitas vezes, nós como cristãos vamos ser renovados, muitas vezes por dia, às vezes. Por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, porque Ele renovará as suas forças. É importante que o cristão entenda que quando ele para, o diabo já venceu na sua vida. O diabo, ele ganha de duas formas. Quando ele nos faz retroceder e quando ele nos faz paralisar. Pois o Senhor Jesus diz: aqueles que quiserem vir após mim, é necessário um caminho, é necessário um esforço. Senhor Jesus, são muitos os que são salvos, não interessa, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por isso, irmãos, ele fala que muitas vezes essa tristeza que você e que eu sentimos é por conta disso. Porque nós estamos parados, todo o propósito da nossa vida é andar. Como por exemplo, irmãos, qual o propósito de você adquirir um carro se ele for ficar estacionado?
Vamos imaginar que você compra um carro 0 quilômetro, só que você não tem carteira de motorista. E você também não tem ninguém que possa dirigir por você. Você comprou aquele carro porque você quis comprar, você achou ele bonito, e aquele carro fica na sua garagem. E todos os dias você lava aquele carro, você deixa ele limpinho, mas passa um ano, passa 2, passa 3, você nunca andou com ele. Tinha um homem muito rico, que hoje em dia é um dos maiores devedores do mundo, que era aquele Eike Batista, e ele tinha, como obra de arte, um carro de cerca de R$1 milhão, ou mais do que isso. Eu acho que era uma Lamborghini. Esse carro custa em média $1 milhão, que seria algo em torno hoje de quase R$5 milhões. E ele tinha esse carro na sala. Então, quando alguém entrava na casa dele, via aquele carro na sala. Mas qual o propósito do carro? O carro é o meio de transporte. Alguém adquire aquele veículo para que se possa se locomover rapidamente. Mas alguém adquire aquele veículo com o objetivo de demonstrar riqueza, poder, força, pervertendo o propósito daquele carro. Então a gente vai perceber a mesma coisa em relação a gente. Qual é o propósito da gente? Viver uma vida de intensa felicidade quando nós glorificamos a Deus. O diabo, ele usa todas as suas forças, desde o Éden, desde antes de Adão e Eva serem expulsos do paraíso. O diabo tem tentado convencer a raça humana de que o caminho que Jesus tem para mim e você é ruim. Então ele disse para a mulher, lá no Éden: olha, Eva, vai ser bom quando você for igual a Deus. Então coma desse fruto. Mas a vida deles era perfeita. E hoje é a mesma coisa. Nós estamos aqui com a porta da salvação escancarada diante de nós, com o Espírito Santo de Deus acessível por meio do arrependimento e da confissão. Como disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos, sejam batizados e recebam o dom de Deus. Essa palavra dom significa presente. O dom de Deus, que é o Espírito Santo. Esse mesmo, o apóstolo Pedro fala isso, o apóstolo Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós temos ao alcance das nossas mãos uma vida maravilhosa. Mas o diabo, como diligente que ele tenta nos convencer que o bom é mal e que o mal é bom. Você pega uma criança e você coloca, vamos imaginar uma mesa aqui, eu tenho 2 em casa. Se eu coloco aqui um prato de salada com frango grelhado e coloco aqui uma McDonald's com milkshake, batata frita que é bem gordurosa, qual prato você acha que elas vão? Hein? Claro! Porque nós somos convencidos de que aquilo dali é saboroso. E por que aquele outro não é saboroso? Aquele outro ainda vai fazer bem para o meu corpo. É como se eu colocasse diante de vocês um copo de água e um copo de refrigerante, bem gelado, os dois bem gelados. O que é que você iria? Coca-Cola bem gelada. Né? Por que você quer tomar aquela Coca-Cola? Então, a gente, irmãos, precisa
entender que o que Jesus fala aqui, o que Deus fala na palavra, é um caminho de felicidade que está sendo proposto para nós quando nós nos voltamos ao princípio original de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o pai de todo ímpio? O diabo. Quem foi que deu o conselho para Eva comer do fruto? Quem encheu o coração de Caim de ódio de Abel? Quem perverteu toda a raça humana para que Deus a destruísse com o dilúvio? Quem entrou no coração de Judas para que ele vendesse Jesus? Percebe, irmãos? Todo ímpio tem por trás um espírito maligno aconselhando. Por isso que nós não devemos olhar para essas pessoas como nossos reais inimigos. Os nossos inimigos somos os que estão por trás delas. Essas pessoas têm que ser olhadas por nós como pessoas que devem ser perdoadas, evangelizadas. Por isso ele diz: bem-aventurado o homem. Você quer ser feliz? Eu quero. Mas para que a gente seja feliz, a gente precisa primeiro descobrir o que é ser feliz. Ser feliz não é o que o mundo diz que é ser feliz. Ser feliz é o que Deus diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, você quer ser feliz? Primeira coisa, tome cuidado com as suas companhias. Tome cuidado com as pessoas que você ouve. Tome cuidado com as pessoas que te influenciam. E aí ele vai dizer aqui: e não se detém. A ideia de se deter é parar para conversar. Não é a ideia de se deter não é uma parada em absoluto. É como se você estivesse andando em direção para sua casa, voltando hoje do culto, e no meio do caminho você se encontrasse com seu colega de juventude, que você sabe que é uma pessoa que não vive de acordo com a vontade de Deus, muito pelo contrário, escarnece de Deus e vive numa vida de intensa rebelião contra a palavra do Senhor, e de repente ele chama você para vocês comerem uma pizza junto. Você vai fazer isso? Não. Me perdoe, meu amigo, mas eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Talvez você pense: olha, eu vou usar esse momento para evangelizar. Glória a Deus. Deus mandou? Se Deus mandou, meu filho, vai nessa tua força. Mas se não foi Deus que mandou, cuidado. Porque, irmãos, nós evangelizamos não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade daquele que é o dono da igreja. Vejamos que o próprio apóstolo Paulo precisou ser ensinado em relação a isso. No livro de Atos, por 2 vezes, o Espírito Santo mostra a Paulo: Paulo, não é onde e nem quando você quer, é onde e quando eu quiser. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo não deixou. 2 vezes. Aí o apóstolo Paulo, então, por meio de uma visão, entende que não era para ele continuar na Ásia, era para ele mudar de continente e ir até a Grécia, que já fica no continente europeu. Teve uma visão e ele foi rapidamente para lá, e ele entende: não era a minha força, era o direcionamento de Deus. Então, tome cuidado, irmãos. Não ande no conselho dos ímpios, senão você vai ser uma pessoa infeliz. E nem se detenha no caminho dos pecadores. Você percebeu por que tantas pessoas não querem entrar pela porta? Porque para que ela possa entrar pela porta, ela vai ter que tomar essa primeira atitude, que é uma atitude de ruptura. Vejamos um dos primeiros caminhantes do caminho: Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, Abraão recebe um chamado, como você e eu recebemos.
Só que o nosso chamado foi feito por meio de Cristo, o seu santo evangelho. O chamado de Abraão foi feito por meio de Deus Pai, para nos apresentar o caminho da fé. Ele diz: Abraão, sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Não é para onde eu te mostrei não, Abraão, eu te mostrarei. Ou seja, o caminho vai sendo desenhado à medida que andamos nele. O apóstolo Paulo, ele diz: eu só sei que o Espírito me revela de cidade em cidade, de maneira que eu sei que eu vou entrar por essa porta estreita e que eu vou chegar no céu. Mas a quantidade de dificuldades do caminho, eu não sei. Quais dificuldades eu também não sei. Eu sei quem são os inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Mas eu não sei como eles se apresentarão. Ele pode se apresentar hoje por meio de uma pessoa endemoniada, falando palavras assustadoras, como aqueles filmes de Hollywood, e amanhã ele pode se apresentar por meio de um amigo, fazendo para você uma proposta excelente. Você acha que é mais fácil discernir o diabo em qual ocasião? Na que ele está de maneira assustadora. Percebe por que o diabo não usa mais esses métodos? Irmãos, isso é uma regra básica de estratégia. Eu consigo atingir as pessoas que estão contra mim se elas não perceberem a minha presença. Mais facilmente eu consigo atingi-las. E quem usa desse tipo de recurso é o diabo. Ele é um ser altamente estratégico. Ele usa dessa sua esperteza milenar para se travestir, como Paulo disse, de anjo de luz. Uma das pessoas mais endemoniadas de todos os tempos foi Judas. E ninguém diria que Judas estava endemoniado, diria? Quando ele chegou lá no Sinédrio e disse: olha, o negócio é o seguinte, eu vou entregar a Jesus, mas vocês vão ter que me pagar um dinheiro por isso. E fique tranquilo que eu vou escolher o melhor momento para que vocês façam isso. Pessoa altamente racional. E ele estava cheio de diabo. Ananias e Safira estavam com o coração cheio de conceitos diabólicos, mas aparentemente pareciam pessoas completamente santas. Imagine uma pessoa chegando hoje na igreja com um saco de dinheiro para colocar no gasofilácio. Porque eles venderam um campo. Você já imaginou algum de vocês aqui vender uma casa? Você pega uma parte dessa casa, nem que seja uma parte, irmão, mas é muito dinheiro, e trouxesse para a igreja. Você diria que uma pessoa dessa estava cheia do diabo? A pessoa trouxe um monte de dinheiro para a igreja. Ah, mas essa pessoa é de Deus, vamos orar por ela. Oh Deus, abençoa, Pai, Ananias e Safira. Foi assim? O apóstolo Pedro disse: por que vocês deixaram que Satanás enchesse o coração de vocês? Para enganarem o Espírito Santo. Não se detenha, irmãos, no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebeu? Assim como para que a gente se aproxime de Deus, é necessário uma caminhada, é necessário um percurso a ser percorrido, é necessário uma escada a ser subida, é também um caminho para que você se distancie de Deus. Por isso que é algo extremamente
enriquecedor para o coração de um cristão quando ele se examina constantemente. Porque se eu percebo que eu estou me distanciando de Deus, o que é que eu faço? Eu volto rapidamente para mais perto dele. Assim como eu me aproximo de Deus aos poucos, eu me distancio. Então, olha que coisa, você ouve um conselho do ímpio, você para no caminho do pecador, você se senta junto com o escarnecedor. Percebe que é uma descida? Davi primeiro olhou para Batseba e cobiçou. Depois ele adulterou. E por último, ele assassinou. Olha como ele foi descendo. Então a gente tem que tomar cuidado para que já chegando no conselho do ímpio, a gente pare o mal por aí, para que o mal não avance. É como, por exemplo, irmãos, existem, durante o ano, 2 meses especiais que são dedicados respectivamente ao sexo masculino e ao sexo feminino. Existe, eu acho que é Outubro Rosa, se eu estiver errado, minha irmã me corrige, que é da área de saúde. É Outubro Rosa e Novembro Azul, não é assim? Então, fala do câncer de mama, que diz respeito principalmente às mulheres, e fala do câncer de próstata, que diz respeito aos homens. E fala da importância de se examinar, para que uma vez que esse câncer seja detectado no início, ele pode ser tratado. E a probabilidade de cura é imensa quando ele é detectado logo no início. Então aqui também, quando você já percebeu, eu estou seguindo o conselho de ímpio, eu vou parar. Não posso seguir o conselho de ímpio. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Então aqui, nesse caminho, quando atravessamos a porta, recentemente eu falei a vocês que uma pessoa disse que Jesus torna o caminho largo. Olha, eu não sei que tipo de Jesus é que essa pessoa conhecesse. Porque o Jesus que eu conheço, ele disse, prepare, porque o negócio é um funil. A porta era apertada, o caminho é mais ainda. Então ele diz, cuidado, não se assente na roda dos escarnecedores. Antes, olha que coisa linda, o salmo todo ele é desenhado nessa arquitetura divina. 2 caminhos, 2 destinos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha que coisa, o que vai alegrar você? A palavra de Deus. A ideia de lei do Senhor não é a lei do decálogo, mas é uma referência à palavra de Deus, principalmente quando a gente fala do Antigo Testamento, se fala da lei do Senhor. Por isso que nós vamos ver essa questão da lei do Evangelho, como o Novo e o Antigo Testamento se completando. Então ele tem o seu prazer na palavra de Deus. Olha, irmãos, todo o seu prazer está na palavra de Deus. Todas as bem-aventuranças, elas lhe alcançam. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como foi que Paulo aprendeu isso? Tendo o seu prazer na palavra de Deus. Jesus passou 40 dias sem se alimentar. E quando ele foi questionado do diabo a respeito da fome, o que foi que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A ideia do pão, irmãos, não é só a ideia de alimento, mas é a ideia de satisfação. O alimento também representa a satisfação na vida de uma pessoa. Então eu tenho prazer na lei do Senhor. E por que eu tenho prazer nela? Porque eu a compreendo. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma palavra extremamente específica, que é a palavra meditar. No hebraico, esse verbo meditar é o mesmo verbo que é ligado a ruminar. Quem sabe o que é ruminar? É o que o boi faz. Alguém já viu o boi se comendo? O boi ele tem um sistema digestivo diferente do nosso. Então o que ele faz? Ele precisa fazer grande parte da digestão com o alimento ainda na sua boca, porque o seu estômago, o seu aparelho digestivo não é tão complexo quanto o nosso. Então o que ele come?
aquele alimento, né? Aquele pasto, depois ele bota para fora, come de novo, ele bota para fora. E a ideia de meditar é a ideia disso. Por isso que eu sempre converso com os irmãos de que você não pode ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. Ô pastor, eu li hoje o livro de Marcos inteiro. É mesmo, irmão? Você está feliz, pastor, comigo? De jeito nenhum. Eu tenho certeza que se você ler os 16 capítulos de Marcos, você provavelmente não guardou nada. Você leu 16 capítulos. E você conseguiu absorver o quê? O que você conseguiu absorver? Essa ideia é meditar, ruminar. Pegava um capítulo e você ficava, sabe, estudando aquilo, tendo prazer naquilo. As pessoas pegam a Bíblia e parece que está narrando um jogo de futebol. E passou por Marcos, tocou para Mateus, matou no peito Lucas, bicicleta, João é gol. Acabou a Bíblia. E você absorveu o quê? Ah. Por isso que a gente percebe uma igreja que não tem profundidade. Sabe discernir questões importantes como a regeneração, a justificação, a santificação. Discernir se são salvos ou não à luz da palavra de Deus. Importante, a Bíblia vai dizer: examine-se o homem. Agora vamos imaginar um ímpio se examinando. Se o ímpio se examina à luz da sua impiedade, qual é o proveito disso? Nada. É a mesma coisa que eu mandar você entrar num quarto completamente escuro e dizer para você: olha, eu quero que você arrume esse quarto. Você vai conseguir arrumar algo que você nem enxerga. Então, quando você fala examine-se o homem a si mesmo, não é a luz do seu próprio pensamento, mas é a luz da palavra de Deus. Examine-se a luz daquilo que você tem ouvido, da parte de Deus e não da parte de homens. Então aqui ele fala, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e ele medita. A ideia do salmista aqui é que meditar na lei do Senhor traz prazer para a alma. A cena, irmãos, fazendo uma analogia, é como uma pessoa que passou o dia todo caminhando, chega de noite com bastante fome e ele encontra uma mesa farta. Vamos imaginar que isso aconteceu com a gente. A gente passou o dia todo hoje de jejum. Glória a Deus, amém? Aleluia. Evangelizando. E aí a gente chega aqui e tem uma mesa. Essa mesa aqui é só salgados. Pizza, McDonald's, só coisa saudável, né? E aquela outra mesa azul que é maior, é só doce. Brigadeiro, casadinho, quindim, bolo de chocolate, leite, doce de leite. Meu filho, se você comer bastante salgado, não vai ter espaço para o doce. Aí você vai ter que o quê? Tem que dosar. Né? Então você primeiro sente o prazer desse alimento aqui. Daqui a pouco você vai sentir o prazer daquele alimento lá. Aí daqui a pouco você está pensando, acho que tem uma segunda rodada aqui. Você voltou na vida. Então, essa é a ideia de meditar. A analogia aqui é justamente isso. Quando a gente está diante de uma mesa farta e a gente não pega tudo, eu vou contar uma historinha verídica, né? A família de meu pai é toda do interior. E meu pai, ele veio estudar na capital, bem jovem, e ele fez concurso, e quando ele já estava aqui estabelecido na capital, uma das irmãs dele veio ficar com a gente, meu pai levou ela num restaurante desses, assim, e tal. E aquele restaurante, como esses restaurantes assim mais elegantes, eles têm aquele negócio de entrada, prato principal e sobremesa. A entrada desse restaurante era uma sopa.
Aí minha tia, que não sabia direito, meu filho tomou 3, 4 pratos de sopa. Aí quando o garçom chegou e disse assim, a senhora vai querer o que de prato principal? Eu disse, gente, o que é isso? Porque ela pensou que a janta era sopa. E aí ela tratou de pegar aquele negócio sério, bateu legal ali a sopa. Quando chegou na hora de escolher, ainda tinha o prato principal, a sobremesa, não tinha mais espaço, ela comeu a sopa. Então, a ideia de, na lei do Senhor, medita de dia e de noite, é isso, é você ter um prazer na Bíblia. Não é como hoje a gente tem aquele desespero de obter informação. O que você vai fazer o que com aquilo? A gente pega as crianças e enche de informação. Não. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. É como, por exemplo, irmãos, eu estou aqui diante de alguns irmãos que sabem pintar. Né? Tem um, inclusive, que diz que é curioso. Né? Irmão, você sabe pintar? Não, eu sou curioso, pastor. Eu mexo com pintura, com eletricidade, com tudo. Eu digo, rapaz, eu vou orar pela sua vida. Então, quando você vai pintar uma parede, vamos imaginar pintando essa parede, não tem aquele negócio, primeira mão, segunda mão, não tem isso? Então, vamos imaginar que eu esteja com pressa. Aí eu passo 2 tinturas de vez, adianta? Não, você tem que passar, esperar secar, não é assim? Aí depois você passa o quê? Se chama da segunda mão, não é assim? Mas eu estou com muita pressa. Vamos imaginar que alguém está doente aqui. Aí o médico chega lá e passa para você. Olha, você vai tomar uma caixa de antibióticos, 1 por dia, durante 7 dias. Aí a pessoa diz, eu quero ficar logo bom. Toma os 7 de vez. Você acha que vai ter o mesmo efeito? O corpo não vai absorver. Talvez a pessoa tenha um problema estomacal grave, porque o antibiótico é muito forte para o estômago. O antibiótico faria bem a você se você tomasse 1 por dia. Então aqui a ideia de meditar de dia e de noite, a ideia de uma pessoa que vai constantemente se alimentando da palavra de Deus. Por que eu estou sendo bem assim, detalhista nessa passagem? Porque tem gente que diz assim, não, domingo é o dia do Senhor. Amém? Amém. Domingo é o dia do Senhor. Então domingo eu venho para a escola dominical de manhã, aí depois eu tenho um culto de manhã e depois eu venho para o culto de noite. Tem algumas igrejas que têm essa programação. E aí você passa o resto da semana sem nenhum compromisso na igreja. Então, é porque eu tenho que me encher, pastor, no domingo, porque eu vou passar a semana inteira com aquele alimento. Meu filho, você não vai passar não. Você precisa constantemente de alimento. Você precisa estar se alimentando o tempo todo. Por isso que ele diz, medita na palavra de Deus de dia e de noite. A ideia também aqui, muitas vezes no português, é equivocada. De dia e de noite não é, segundo alguns pensam, 2 vezes, de dia e de noite. A ideia é o tempo todo, o dia inteiro. Essa é a ideia aqui, de dia e de noite vai desde quando você acorda até quando você vai dormir. Você só não vai meditar na palavra do Senhor quando você está dormindo. Mas o dia inteiro você está meditando. É como o Senhor Jesus, quando Ele fala para a gente, orai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Porque eu e você temos que manter um estado de vigilância que só é possível por meio da oração. Como é que é isso? Eu pego um ônibus, eu estou orando. Eu desço do ônibus, eu estou orando. Eu comecei o meu dia, eu oro. Eu vou comer, eu oro. Eu inicio meu trabalho, eu oro. Durante o meu trabalho, eu estou orando. Em minha casa, eu estou orando. Eu vejo uma notícia na televisão, eu oro. Eu recebo uma ligação, eu oro. Eu recebo um WhatsApp, eu estou orando. Eu estou o tempo todo em oração. Por isso que eu oro sem cessar. Essa é a mesma ideia de medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E Ele não faz isso por obrigação e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que faz isso com alegria. Ele é como uma árvore. Aqui é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Ele é como uma árvore plantado junto à corrente de águas. Quem já foi no dique? E não é para ver aquelas imagens de esculturas de lá.
Mas você vai ver lá no dique árvores imensas, porque ali é um ribeiro de água. Então aquelas árvores que crescem ali, você já percebeu o tamanho das raízes daquela árvore? Então assim são. E o que o Senhor quer mostrar aqui é como o Senhor Jesus usa a mesma analogia para dizer a respeito daquele que ouve e pratica. É um homem que escavou e fundou alicerce, para que a sua casa fosse edificado em algo seguro. E uma vez que abaterem-se os ventos contra aquela casa, ela vai permanecer no lugar, porque ela tem alicerce. São muitas as vezes que o apóstolo Paulo usa uma palavra, que é a palavra firmes. Firmes. Essa é a ideia, firmeza. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Qual é o seu fruto e o meu? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé e domínio próprio. É o fruto que eu e você devemos dar todos os dias. É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que é produzido por nós. Como galhos da árvore, devemos produzir os frutos. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? É ver a harmonia do que está escrito aqui. Outra passagem da Bíblia muito bonita, que é Romanos 8. O apóstolo Paulo está falando disso aqui também. Ele vai dizer: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Começa o capítulo 8 dizendo isso. E depois ele vai falando até chegar no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que ele faz é bem sucedido, porque ele está alicerçado na rocha, porque ele foi plantado num solo fértil. E a semente que é plantada no solo fértil, ela vai dar fruto. Não importa se ela vai dar fruto daqui a 1 ano, daqui a 2, mas ela vai dar fruto, porque ela caiu no solo fértil. E quem determina a fertilidade do solo? Deus. Versículo 4. E aqui já caminhando para a conclusão do Salmo. Como eu disse a vocês, todo caminho tem um princípio e tem um fim. A grande tristeza, uma das grandes tristezas da realidade do mundo, é que as pessoas nunca se preparam para uma das poucas certezas que ela tem: é a morte. Elas nunca se preparam para isso. O cristão não pode ser assim. O cristão não é como o mundo. Ele é como Cristo. Cristo sabia da sua morte muito tempo antes. Ele já dizia aos seus discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém. Eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, eu vou sofrer muito, eu vou ser morto. Mas eu ressuscitaria ao 3º dia. Aí Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor. Por que, Pedro? Você está com medo da morte? Todo mundo morreu, Pedro. Agora a minha morte é diferente, você não prestou atenção. Eu ressuscitarei ao 3º dia. O próprio apóstolo Pedro morreu. E quando chegou a hora da sua morte, ele já estava preparado. Jesus tinha avisado muito tempo antes. 30 anos antes, cerca de 30 anos antes, Jesus falou com Pedro, na beira do mar da Galileia, milhares de quilômetros distante de onde Pedro seria morto. Pedro foi morto em Roma, segundo nos conta de tradição cristã. Mas Jesus já havia avisado a Pedro: olha, Pedro, quando você for mais velho, ou seja, Pedro, come e bebe, porque a jornada é longa. Você não vai morrer, viu, Pedro? Quando Herodes te prender, não. Quando você for mais velho, as pessoas te vestirão de uma maneira que você não quer se vestir e te levarão para um lugar que você não quer ir. Isso ele disse quanto ao tipo de morte com que ele glorificaria o Senhor.
Quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, o seu Evangelho, ele já tinha, o apóstolo Pedro já tinha sido martirizado. Quase que uma unanimidade entre os comentaristas que o apóstolo João escreveu o Evangelho, o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, já perto do final do primeiro século, bem depois da crucificação de Pedro, que seria no ano de 62 e 66, depois inclusive até da destruição de Jerusalém, que foi no ano de 70, ele escreve o seu Evangelho. E ele fala que Jesus tinha falado com Pedro da sua morte muito tempo antes. Paulo já sabia da sua morte quando escreveu a Timóteo, não foi? Eu já estou sendo oferecido como libação. Um cristão, irmãos, ele está sempre preparado para ir para casa. Vamos imaginar que você foi fazer um trabalho, passou o dia todo trabalhando, e você volta para casa de noite. Você já volta muitas vezes pensando na sua cama, naquilo que você deixou na geladeira, que você vai comer. E você já volta pensando na sua mente, com os entes queridos que você vai se reencontrar. E você não acha ruim quando você termina o seu trabalho e volta para casa. Você acha isso o quê? Bom. Você já viu o rosto dos estudantes quando toca a sirene? Eu vou buscar minha filha na escola, pelo menos quando estava tendo aula ainda, hoje a aula está sendo presencial, está sendo à distância. E aí eu sempre ficava lá na escola, sempre chego antes do horário. E aí eu fico olhando, né? Aí quando toca o sino, toca a sirene, as crianças descem, meu filho, uma alegria, parecendo que foram libertos da escravidão. Aleluia, glória a Deus! Se for crente, dá uns aleluia. Aí, não sei como é que são as salas de aula, né? Na minha época tinha algumas salas que tinham relógios como de hoje aqui, né? E aí a gente ficava olhando. Na minha época tinha, quando eu era de determinada série, eu saía 11h45, depois que eu fui para uma série mais adiantada, saía 12h30. Aí quando eu saía 11h45, eu ficava olhando, aí batia 11h40, meu filho, de 11h40, 11h45, parecia uma hora. Rapaz, hoje não passa, 5 minutos, ficava... E aí quando tocava 11h45, rapaz, já estava todo mundo com o livro na sacola aqui, né? Ninguém deixa para arrumar a mochila quando vai tocar. Quando toca, a gente já está arrumado, doido. Porque a gente quer voltar para casa. Agora, um cristão não quer ir para o céu. Agora eu vejo um negócio desse. Os ímpios não são assim. Porque, sabe o que o ímpio tem medo, irmãos? Porque a casa dele não é igual a nossa. Existem dois caminhos que levam a dois lugares completamente diferentes: o céu e o inferno. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. Vocês já viram uma palha? E a ideia aqui é justamente de uma palha durante um vento. Então, é como se você varresse um ambiente e você deixasse aquela palha todo no montinho. Se passar uma ventania, o que é que acontece, Edeval? Leva tudo. Acabei de limpar esse negócio. E tribulação. Então, os ímpios são assim, irmãos. A vida deles, quando parece que está tudo dando certo, é porque vai dar o quê? Errado. O homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando Deus não corrige alguém, é porque Ele não ama. Já imaginou isso? É por isso, irmão, quando você passar por dificuldade, dê glória a Deus.
Quando a Bíblia diz que a gente fica feliz quando passa por tribulação, não é que a gente sente prazer na dor, de forma alguma. Ninguém aqui é louco, né, nesse sentido, de sentir prazer em apanhar. Não, a gente entende o resultado daquilo. Como uma pessoa que se prepara para o Enem. Ela vai estudar, ela vai abdicar muitas vezes de coisas que lhe dariam alegria, porque ela tem o quê? Um propósito. Aí quando ela tira um resultado bom e ela consegue entrar de repente na faculdade, no curso que ele queria, ele fica feliz. Ele não abriu mão daquelas coisas que ele gostava por nada. O cristão, ele entende que as correções de Deus são frutos do seu amor e não da sua ira. A ira de Deus está justamente no contrário, em não corrigir. É como você vai ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Hoje, inclusive, eu coloquei algumas frases no Facebook falando sobre esse tipo de pensamento. Hoje eu ouvi uma pregação que a gente tinha ministrado algum tempo atrás, acho que no ano passado, sobre a Arca de Noé. Eu estava vendo sobre isso, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Senhor fala por meio de Paulo, que ele diz assim: olha, quando uma pessoa não tem prazer na verdade, Deus corrige? Não. Você quer ser enganado? Então seja enganado. Aí ele dá poder, olha que coisa, Deus. Ele dá poder ao diabo para ele produzir todo tipo de engano. É como tem gente, eu já conheci pessoas assim, pessoas que tiveram algum acesso ao Evangelho, pessoas que eram bastante ricas, e eu vi uma vez a pessoa dizer: eu não entendo, você está me dizendo que eu sou ímpio, mas Deus me abençoa em tudo que eu faço. Imagina, camarada ímpio, daqueles que até olhar para ele você já fica, né, meio com medo, de tanta impiedade e promiscuidade. E aí a pessoa diz: tudo que eu faço está certo. Eu comprei uma fazenda, achou petróleo nela. Eu comprei um negócio que valia 10, agora está valendo 30. Você vai dizer que Deus me abençoa? Eu fui no médico esses dias, minha saúde está. O médico disse que eu tenho 50 anos, mas tenho uma saúde de gente de 30. Como é que você vai dizer que Deus me abençoa? Por isso. É pela sua própria boca que eu estou lhe mostrando que Deus não te abençoa. Você é um boi para o abate. Assim é o ímpio. Ele está sendo engordado para o dia da matança. Ah, você quer essas alegrias transitórias? Você quer trocar a mesa farta no céu por um prato de lentilhas aqui na terra? Então tá bom, Esaú, toma um prato de lentilhas. Foi essa a troca de Esaú e Jacó. Esaú desvalorizou a bênção de Deus. É certo que Deus já havia escolhido Jacó, mas isso não tirou a responsabilidade de Esaú em relação ao seu próprio pecado. Só testificou a eleição de Deus. Quando Esaú volta da caça sem comida e com fome, e ele diz para Jacó: me dá esse prato de lentilhas. Jacó diz: você me deu o direito de primogenitura. Percebe? Ele faz a negociação e ele trata a primogenitura, que é algo tão maravilhoso, como se fosse nada. Parecendo aquele povo do deserto, na época de Moisés, e disse: esse maná, viu? Ó, o maná que sustentava eles, que era um pão que descia do céu, um alimento divino. Mas ele diz: não quero mais com esse maná não. Imagina, que povo é esse? Então a gente observa que os ímpios, eles são assim. Quando parece que está tudo dando certo para o ímpio, é porque tudo já está dando errado. Sabe aquele rico que colheu uma grande colheita? Ele construiu o celeiro como ele havia planejado. Tudo que ele planejou aconteceu. E no dia que ele concluiu a sua obra, ele morreu.
E como é que Jesus chama esse rico? Louco. Você gastou todo o seu tempo, os seus recursos em algo que você nem vai aproveitar. Já você e eu somos chamados a um caminho diferente. Tudo que a gente plantar aqui está lá para a gente colher. O apóstolo Paulo diz algo assim, irmãos, que deve encher o seu coração de alegria. Eu sei que eu tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Está produzindo para nós um eterno peso de glória. Que coisa maravilhosa. Versículo, eu já estou caminhando para a conclusão, irmãos. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Percebe, irmãos? Que sempre vai ter um juízo. Todas as religiões do mundo, eles entendem que há uma ligação entre a plantação e a colheita, entre o que você faz e o que você vai receber no futuro. Todo tipo de religião fala sobre isso. O cristianismo apresenta isso de maneira verdadeira e única. A porta é estreita, o caminho é apertado, e ele leva para a salvação. Mas existe uma porta larga que revela um caminho espaçoso e que leva à condenação. O Senhor Jesus disse isso no Sermão do Monte. O apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que estava tendo uma dificuldade muito grande de se relacionar com o Evangelho, a igreja dos Gálatas. E ele diz: olha, não se engane, se você plantar na carne, você vai colher na carne. O que você vai colher? Destruição. A palavra corrupção, ela traz esse significado, destruir. Mas se você plantar no Espírito, do Espírito você vai colher a vida eterna. Percebeu? Mesma coisa que Jesus fala, Sermão do Monte, só que com outras palavras. É a mesma coisa que o salmista está apresentando para nós aqui. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Que juízo é esse? O juízo que Jesus fala em Mateus 25. O juízo que nós vemos em Apocalipse 20. Tantas outras passagens da Bíblia nos é mostrado isso, o juízo. O juízo, irmãos, é conhecido como dia de prestação de contas. Você vai ter que prestar conta. Como um administrador que está administrando o serviço de alguém. Você vai ter que prestar conta. E aí, foi o que você fez? Os perversos não prevalecerão no juízo. Eu estava com fome. Você não me deu de comer. Você nem se importou comigo. Olha que coisa, irmãos. O Senhor Jesus, quando conta a história, porque muitas vezes a gente apresenta como parábola, mas Jesus não apresentou assim, a história do rico, de um homem rico e de Lázaro. Percebe que Jesus ele faz uma interligação com a vida desses dois homens. O rico comia regaladamente, vivia uma vida, sabe, entregues aos prazeres, e Lázaro estava onde? Na porta do rico. E o rico nem ligava para Lázaro, e a gente sabe que o rico conhecia Lázaro. Por quê? Quando ele está no inferno, ele fala de quem? De Lázaro. Ele conhecia Lázaro. E por que ele não ajudava? Por que ele não ajudava Lázaro? Se ele era uma pessoa boa, se ele chamou Abraão de pai, por que ele não se preocupou com Lázaro? Ele via Lázaro comendo comida junto com um cachorro. Ele via que Lázaro tinha uma série de enfermidades e aquele homem não tinha um pingo de compaixão de Lázaro. Mas muitas pessoas viam aquele homem como uma pessoa o quê? Boa.
Talvez ele fosse bom para a igreja dele. Mas qual é o testemunho daquele homem no bairro dele? Muitas pessoas, quando vêm para a igreja, usam máscaras. E quando saem da igreja, tiram ela. E aí? Aquele rico era assim. Vai, Abraão. Isso revela um homem que frequentava a sinagoga. Jesus está descrevendo, por meio desse rico, a espiritualidade do fariseu. Você lembra do Sermão do Monte? Quando eles davam esmolas, eles faziam questão que todo mundo estivesse vendo. Então, que tipo de vantagem eu teria de dar esmola para lá se ninguém estava vendo? Não, eu prefiro dar esmola no meio da praça que todo mundo vai ver. E Lázaro? Todos os dias Lázaro sofria na porta daquele homem. E o homem nunca se importou com Lázaro. Por isso ele diz, os perversos não prevalecerão. Deus está vendo quem você é quando ninguém está vendo. Esse pecado, irmãos, que a gente tem que lutar. Para outros pecados, você vai ter um irmão do lado que vai te ajudar. Às vezes você vai fazer algo de errado, o irmão vai perceber e vai te ajudar. Mas e quando você estiver fazendo a sua oração em secreto? Quando você estiver cultivando os seus desejos na mente? Cuidado, irmãos. Nós precisamos lutar o grande combate da fé que começa aqui dentro. Não permitindo, como disse o Salmo, que esse mundo nos contamine. Não ameis o mundo, meus filhos. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que eu sei que Demas nunca foi regenerado? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que foi que Paulo disse de Demas? Demas me abandonou porque ele amava o mundo. Aí João completa. Talvez você nutrisse essa conjectura na sua mente. Não, mas Demas foi algo assim momentâneo de Demas. Ele era crente e tropeçou. Não, ele nunca foi crente. Porque quem ama o mundo nunca foi crente. Ele pode até ser. Porque Deus ele pode transformar vidas. Ele transformou a minha e a sua. Todos nós fomos ímpios no passado. Se somos crentes hoje. Mas a grande questão, irmãos, é que nós precisamos discernir água salgada de água doce. Senão a gente vai beber água do mar e vai morrer. Então ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você percebeu por que uma igreja bíblica sempre vai ter pouca gente? E a culpa de quem é? É da pregação. Que nada, varão, ficar festando o povo. Não é mentira, irmãos. Você quer viver uma vida santa? Quero, então glória a Deus. Mas se você não quer viver uma vida santa, meu filho, você vai vir para cá e o negócio vai ficar ali do seu lado. É como uma pessoa, irmãos, que não gosta do frio e ele vai visitar o Polo Norte. Meu filho, você não mora no frio. Depois você não quer ir no Polo Norte. Não, mas eu tenho uma vontade de visitar o Polo Norte. Aí você chega lá, meu filho, você para no aeroporto, que você desce com 5 casacos, e fala: pai, eu vim para esse lugar fazer o quê? Você sabia que o Polo Norte é esse frio. Então, uma igreja bíblica é lugar de santidade. Ah, mas eu pensei que aqui era igual aquela igreja lá do pastor Lucinho. Eu pensei que esse pastor Nizam, assim, ele era igual aquele David Leonardo. Não parece nada. Parece não, glória a Deus que não parece. Graças a Deus. Nem na aparência física.
Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meu irmão, você é um santo. E você veio para aqui para ser santificado mais ainda. Vem cá, quando você acordou hoje de manhã, que você escovou os seus dentes, quem aqui já viu Shurek? Misericórdia. Né? Tem gente que diz, não é Shurek não, pastor, é Shrek. Né? Eu digo, meu filho, eu estou no Brasil, é Shurek. Então quando você assiste Shurek, você vê aqui o ogro, sabe como é que ele escova o dente? Com lama. É assim que o ogro escova o dente. Você escovou o dente com lama? Não, porque você quer que o seu dente fique o quê? Branquinho, e você quer ficar com hálito bom, que a gente normalmente acorda com hálito vencido, né? Então, você escovou o seu dente. Você tomou banho para ficar sujo? Vou imaginar que você tomou banho e você disse que nada, varão, vou me sujar, e se joga debaixo de uma água branquinha, limpa. Você foi tomar banho para se sujar? Você passou aquele sabonete para se sujar? Então você veio para a igreja para se sujar, foi? Não, meu filho, você veio para a igreja para se limpar. E aí, meu filho? A gente é igual a criança, meu filho. Manda a criança tomar banho. Ela pode estar com calor. Ela pode estar suada. Ela pode estar suja, meu filho. Mais do que o chão. Mas se você mandar ela tomar banho, que não, meu pai, eu estou limpo. Outro dia eu estava falando com minha filha, vai tomar banho, mas eu já tomei ontem. Eu digo assim, esse dia é por dia. Tem gente que acha que se tomar banho demais gasta a pele. Tem gente que acha que se vir para a igreja demais vai gastar a Bíblia. Vai gastar a paciência de Deus. Não, meu filho, os pecadores, eles não prevalecem na congregação dos justos. Sabe quem se sente bem na igreja? Quem é igreja? É como, por exemplo, um peixe, ele se sente bem dentro da água ou fora da água? Onde é que ele se sente melhor? Dentro da água. Ele foi criado por Deus para viver dentro da água. Um cristão foi criado em Cristo, recriado para viver um caminho de santidade. De maneira que ainda que a nossa carne gema, a nossa alma se alegra. Esse paradoxo da fé. Olha, irmão, vou dizer uma coisa meio maluca. Todo cristão, ele deve ser clinicamente diagnosticado por um psiquiatra como uma pessoa com dupla personalidade. Sabia? Se você é um regenerado, você tem dupla personalidade. Pastor, você está falando um negócio que tem nada a ver com a Bíblia. É mesmo, você já abriu Gálatas capítulo 5. A carne e o espírito são duas pessoas? Não. É uma pessoa em dois momentos diferentes. O antes de Cristo e o depois de Cristo convivendo no mesmo ambiente. Irmão, você já pensou, botar numa casa um porco e uma senhora, né, uma dona de casa que gosta de tudo arrumadinho no lugar? Vamos imaginar um porco. Não é aquele porco baby não, viu? Porquinho camarada, não é porquinho atrapalhado, não é baby não. É aquele porco mesmo do chiqueiro, grandão, que bagunça, sujo, que faz bagunça. E aí você pega uma dona de casa que limpa a casa, que não pode ver uma sujeira, e bota os dois para ficar no mesmo ambiente. Você acha que a convivência vai ser boa? Acho que esse porco ele vai ficar no quarto da casa trancado. E ele não vai ficar feliz, ele vai tentar abrir aquele negócio, e quando ele conseguir abrir, meu filho, vai ser bagunça. E toma ele a dona de casa, botar ele lá dentro de novo. Vai ser maçonado. Eita. Eu acabei de descrever a carne e o espírito, meu filho. Amém. Você não mata o porco fica lá, meu filho, mas ele fica o quê? Subjugado. Mas se você vacilar, o porco se solta e faz uma bagunça, e para arrumar, que trabalho. É assim. Dentro da casa. Agora tem duas pessoas. Você era porco.
Agora você é uma pessoa ordeira, como diz a palavra, e decente. Mas o porco não foi morto. Ainda que você tente matar o porco, no outro dia ele acorda. Rapaz, você estava morto, miserável! Ele se disfarçou. Ele tem essa estratégia, não vai perdão. Você acha que ele morreu e deixa a porta aberta, meu filho? Ele escapou, olha. Então, ele diz, versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O justo é esse, que tem o porco dentro, mas está preso. E o ímpio é o porco que nem sabe que é porco. Irmão, se você perguntar se é um porco, vou imaginar, tem gente que diz que fala com os animais, né? Então, o meu animal me compreende. Então tá bom, meu filho, vai lá nessa tua coisa. Então vou imaginar que você tivesse essa probabilidade de falar, essa aptidão de falar com os animais. Vou imaginar que você conversasse com um porco, ele está lá na lama, no ambiente que ele gosta, onde é que o porco vive? Um lugar chamado de chiqueiro. E aí você pergunta: porco, você se acha imundo? Me respeite, rapaz. Não sou sujo não, velho, me respeite. Mas, velho, você acha que ele se acha sujo? Não, aquele é o estilo de vida dele. É como um ímpio. Ele é capaz de matar alguém e ainda se achar fazendo justiça por isso. Não, eu matei uma pessoa que não valia nada. É mesmo. Então você acabou de descrever você, que também não vale nada. Qual é a diferença de você para Hitler? Nenhuma. A única diferença é se a graça de Deus te alcançou. Senão vocês dois vão ter o mesmo destino. Não tem pecadão e pecadinho, irmãos. Não tem bonzinho e vilão. Só tem vilões arrependidos e deixaram a vilania, e vilões que continuam a fazer o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem é que tem que te ajudar no processo de autoexame? O Espírito Santo, o Senhor. Se você pegar um ímpio e disser: se examine, o ímpio vai dizer: eu me examinei. Olha, eu acho engraçado. A gente pega esses exemplos de escola e a gente aplica de maneira tão perfeita assim, né, na vida espiritual. Vamos imaginar que você está numa escola primária e você diz para as crianças: olha, hoje vai ser o seguinte, vocês vão se dar as suas notas. Amém? Quem você acha que vai tirar 0? Quem você acha que vai tirar 5? Eu acho que a maioria vai tirar 9. Quem diz: não, pai, eu vou te dar 10 não. Eu até me daria 10, mas se eu dar 10 o professor vai atestando. Mas eu vou me dar um 9. Né? Eu digo: rapaz, e você acha que você merece esse 9? Não, mas eu não mereço não. Mas o professor disse que é para eu dar nota, eu vou dar nota boa para mim. Já pensou? Vou me dar nota ruim? Não tem um ditado do mundo, né, que diz assim: se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você é crente, Deus te ama mais do que você se ama. E você ama a Deus mais do que ama você mesmo. Então a gente percebe, irmãos, Deus conhece o caminho dos justos. Muitas pessoas fizeram acusações duras aos servos de Deus em todas as gerações. Por exemplo, Jeremias foi tido como espião da Babilônia. Porque Jeremias ficava dizendo que a Babilônia ia conseguir destruir Judá. Só Jeremias, você está jogando contra a gente? Que é isso, rapaz? Você tem que estimular o povo. Não, mas é o Deus que está dizendo que fortaleceu os babilônios para eles subjugarem a gente por causa do pecado de Judá. Ô Jeremias, não quero isso não, viu? As pessoas disseram que Jesus estava maluco. Ele olhou para a nata religiosa da sua época e disse: vocês são filhos do diabo. O apóstolo Paulo foi tido por muitos como louco e tagarela. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos.
Eu gosto muito de uma frase de John Bunyan, eu até coloco ela esporadicamente, né, no Facebook. Olha, se sua vida ela é frutífera, não importa as calúnias que você sofre. Se sua vida é infrutífera, não importa os elogios que você recebe. O apóstolo Paulo diz que ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei quem eu tenho crido. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebe, irmãos? Essa foi a afirmação que fez com que Asaf recobrasse a capacidade de pensar espiritualmente. Asaf começou a olhar para a prosperidade do ímpio. No Salmo 73 ele descreve isso, e ele disse: rapaz, parece que Deus trata melhor o ímpio do que os crentes. Que é isso? Aí ele foi no templo e Deus mostrou essa realidade, o destino do ímpio e do justo. Ele disse: olha, eu estava como um animal embrutecido, um animal irracional. Não, Deus, eu estou vendo. Não, Senhor, pode botar a cruz de volta, eu vou carregar. Eu tinha dito que não ia carregar mais cruz nenhuma. Eu tinha dito que não ia engolir mais sapo nenhum, que nada, varão. Vou engolir sapo não. Pô, meu filho, não precisa engolir, você faz igual a João Batista, tosta os gafanhotos, depois come. Agora, se você não aprender a perdoar, a amar e a suportar, se esses verbos não fizerem parte da sua vida, cuidado, você pode estar no caminho errado. O caminho do cristão é um caminho de renúncia, é um caminho muitas vezes doloroso, é um caminho que muitas vezes a gente não escolheria para nós. É verdade. Mas é o caminho para nos levar para o céu. Se a gente seguir o caminho do mundo, ele pode ser até agradável aos nossos olhos, mas nos levará. E hoje eu vi uma imagem que me assustou: o lago de fogo. Já pensou nessa expressão? Nós somos pessoas extremamente visuais. Nós vemos determinadas imagens, elas nos chocam, né? Por exemplo, muitas pessoas sabiam que o coronavírus era um vírus agressivo, que estava matando muita gente, mas as pessoas mudaram a visão quando viram aquela imagem na Itália. Centenas de corpos sendo conduzidos por caminhões militares para serem cremados, e aquela imagem chocou o mundo. As pessoas sabiam do genocídio que estava acontecendo em países do Oriente Médio, pessoas que estavam fugindo dos seus países por conta da guerra civil. Algumas pessoas estavam fugindo dos seus países a barco, e aí aquela imagem de um garotinho que morreu afogado, estava com a motinha dele, é uma imagem chocante. Aquele garotinho na praia, afogado, aquela imagem rodou o mundo e deixou, né, as pessoas assim, sensibilizadas. Sabe? O cristão ele tem que tomar muito cuidado, porque os nossos sentimentos não são confiáveis. A palavra de Deus é. A palavra de Deus diz que existe um lugar que é chamado de lago de fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Em Apocalipse ele diz: a saber, essa é a segunda morte. A primeira morte ela visita todos os homens, mas a segunda morte visitará os ímpios.
Todos os homens conhecerão o primeiro nascimento, mas somente os justos conhecerão o novo nascimento. São essas realidades, irmãos, que devem nortear a nossa vida diária. Eu nasci de novo. Qual é a evidência? Todos nós aqui nascemos de um ventre materno. Qual foi a evidência? Qual é a evidência hoje que você está vivo e não está morto? Vamos imaginar que alguma pessoa esteja desmaiada e a gente chame a SAMU. O que essa pessoa vai procurar? Sinais vitais. Então ela vai botar o dedo aqui e vai ver se o coração está batendo. Por que vai botar o dedo aqui, não aqui? Quando o coração bate, há o que a gente chama de pulsação, o sangue passando pelas veias. Então bota aqui. As pessoas botam o dedo no nariz para ver se essa pessoa está o quê? Respirando. Eu fazia isso com o meu primeiro filho. Pai de primeira viagem. Pense, meu filho. E eu era bem ímpio. E eu criei uma espécie assim de idolatria com meu filho. E Deus me disciplinou, graças a Deus, para que eu entendesse que Deus é que é Deus, e não nenhum ser, nenhuma criatura. Mas eu idolatrava assim o meu filho nos primeiros meses, e durante algumas semanas eu não conseguia dormir. Porque eu ficava com medo dele morrer de noite. Olha que coisa, irmão. Aí ele ficava lá no pecinho dele, eu ficava assim. Quando ele ficava bem quietinho, eu ficava com medo. Aí eu botava o dedinho aqui, ó. Aí depois eu ia lá de novo e botava o dedinho. Como é que você sabe que você está vivo hoje? Você está respirando, seu coração está batendo. Você está falando, você está andando. Como é que você sabe que você é um cristão hoje? O que você fez hoje que diz que você andou pelo caminho dos justos? Então, de fato, isso nos leva a uma reflexão. Porque, irmãos, enquanto nós estamos sendo exortados por meio da palavra, isso quer dizer que a porta ainda está aberta. Mas quando essa exortação parar, não é que a porta vai fechar, é que ela já fechou e você nem percebeu. É um dos versículos mais assustadores da Bíblia, que está em Jeremias. Passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O grande problema daquele que é ímpio é que ele só vai perceber isso tarde demais. Pai Abraão, dá um pouco de água para mim. Por isso que o Senhor nos ajude na noite de hoje a retornarmos aos nossos lares, nesse mesmo processo que o caminho nos ensina aqui no Salmo 1, de meditação na palavra de Deus. E hoje nós temos um referencial tão maravilhoso que é o Salmo 1. Medite na sua vida hoje à luz do Salmo 1. Como é que está a sua vida? Você está seguindo o conselho dos ímpios ou a palavra de Deus? Onde é que está o seu prazer? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Você tem se sentado na roda dos santos ou na roda dos escarnecedores? Vamos meditar, irmão, enquanto é tempo, para que a gente possa corrigir a nossa rota. Como a igreja de Éfeso, lembra de onde caíste? Arrepende-te, senão virei combativo de uma maneira que você vai perceber e vai gostar. Então que a gente possa se examinar hoje, porque é tempo de misericórdia. Obrigado, Deus, por nos mostrar a tua porta, por nos apresentar o caminho e por nos garantir
a promessa de vida eterna. Não nos deixe, Senhor, sermos seduzidos pelo mundo, mas que cada vez mais o nosso prazer e a nossa alegria estejam em Ti, e somente naquilo que o Senhor mesmo nos proporciona para a nossa alegria. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados, mas que cada vez mais sejamos libertos pela Tua verdade, Senhor, nesse processo maravilhoso de santificação. Ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais vivermos nas pegadas de Cristo. E dessa forma, e somente dessa forma, sabemos que encontraremos descanso para a nossa alma. Que sejamos convencidos cada vez mais, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de dizer a você mesmo: escolha a porta certa.